Saudações! Sou seu apresentador ABCF especialmente para o Terra Game On. Não é todo dia que a gente vê um videogame completar 30 anos. Mais difícil ainda, se mantendo relevante não apenas no universo dos games, como na cultura popular. Quem realizou esse feito foi Sonic the Hedgehog, ainda hoje não só um dos games mais queridos, como também uma das franquias mais populares de toda a indústria dos videogames. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um mergulho por um resumo da trajetória do ouriço mais conhecido do planeta. Vamos lá? Sabe quando você tem tudo e ainda assim parece que falta alguma coisa? Essa era a SEGA dos anos 1980. Sim, pois mesmo que a companhia já fosse reconhecida por seus excelentes jogos de arcade e publicar clássicos para Master System e Mega Drive, ainda faltava aquele jogo para catapultar a companhia ao estrelato. A rivalidade com a Nintendo rolava a pleno vapor e era inegável que Super Mario era o grande trunfo da rival, então cabia à SEGA uma resposta à altura. Ela veio em 1991, nascia Sonic the Hedgehog. Desenvolvido por uma equipe inicialmente formada por Yuji Naka e Naoto Oshima, Sonic desde o início tinha por objetivo superar Super Mario. Estruturalmente, Sonic era tão simples quanto os jogos Mario e exigia apenas um botão de ação, mas tinha como diferencial seus momentos de alta velocidade e loopings inexistentes nos games do encanador da Nintendo. Após fazer uma série de testes com os jogadores americanos, a SEGA sabia que tinha um jogo fenomenal em mãos e partiu para uma campanha de marketing agressiva, oficializando Sonic como seu mascote. Tanto o personagem como o jogo foram gigantescos sucessos, transformando o Sega Mega Drive no sucesso do momento e colocando enorme pressão sobre o Super Famicom. Foi o início para valer da histórica guerra dos 16 bits. Sonic the Hedgehog se transformou em um clássico instantâneo dos games. Então a pergunta que surge imediatamente em decorrência disso é: como superar um hit desse tamanho? A resposta foi Sonic the Hedgehog 2. Maior, mais refinado e ainda mais rápido que o antecessor, Sonic the Hedgehog 2 conseguiu a proeza de superar o primeiro game do ouriço em todos os quesitos, além de também sedimentar a imagem de Sonic na cultura pop, naquele momento mais popular que nunca. Por falar em imagem, Sonic 2 apresentou a simpática raposa Tails ao mundo dos videogames, acompanhando Sonic durante as fases da campanha principal do jogo, mas também jogável nas fases bônus e em um modo 2 jogadores, que por sinal foi originalmente concebido para o primeiro game. Sonic the Hedgehog 2 foi um dos jogos mais concorridos do final de 1992, ainda hoje permanece como um dos títulos mais marcantes e importantes da biblioteca de jogos do Mega Drive. Sonic the Hedgehog já estabelecido como uma das grandes franquias dos games até então, natural que a SEGA seguiria com sequências. Assim, em 1994, Sonic 3 é lançado seguindo os passos do antecessor, com gráficos ainda melhores e Knuckles aparecendo como um novo personagem presente na trama do game. Entretanto, um aspecto do jogo que chamou a atenção dos fãs foi como a trilha sonora lembrava bastante canções clássicas do astro pop Michael Jackson. Fã da SEGA, o rei do pop colaborou com a companhia em diversas oportunidades. E os fãs passaram anos especulando se afinal de contas Michael Jackson contribuiu ou não com a trilha sonora de Sonic 3. Isso porque por volta de 1993, durante o desenvolvimento de Sonic 3, foi quando surgiu a primeira acusação de abuso sexual infantil por parte de Michael Jackson, o que supostamente levou a SEGA a decidir pela remoção das composições de Jackson para o game, e consequentemente seu nome não aparece nos créditos do jogo.
Por outro lado, outros personagens que trabalharam na produção de Sonic 3 alegam que Michael Jackson teria pedido para retirar seu nome dos créditos devido à sua insatisfação quanto à qualidade de som do Mega Drive. Seja como for, o fato é que o mistério sobre a contribuição de Jackson em Sonic 3 foi solucionado em 2013, quando o canal Pop Fiction, do Game Trailers, confirmou tanto que Michael Jackson compôs canções para Sonic 3, quanto que algumas delas permaneceram na versão final do jogo, ainda que levemente retrabalhadas por um outro compositor. A segunda metade da década de 1990 foi marcada por intensas transformações no mercado de consoles, sobretudo pela transição dos games 2D para 3D. A Sony tomou a indústria dos games de assalto com seu PlayStation, assim como a Nintendo, antiga rival, impressionou o mundo com Super Mario 64. A Sega, por sua vez, viveu uma crise existencial. O Sega Saturn nunca decolou, e Sonic passou toda a quinta geração praticamente na geladeira, aparecendo esporadicamente em compilações e jogos derivados. O ouriço enfim fez seu retorno triunfal em dezembro de 1998, no Japão, com Sonic Adventure, lançado para o console seguinte da Sega, o Dreamcast. Graficamente impressionante para a época, Sonic Adventure chamou a atenção por apresentar o primeiro grande redesenho de Sonic, e ganhou olhos verdes e uma aparência mais adolescente, design que ainda faz parte dos visuais do personagem. Por sinal, Adventure também foi o primeiro game a apresentar uma dublagem completa de Sonic, que falava bastante durante as cenas entre as fases. Outra novidade foi a possibilidade de controlar 6 personagens no total, além de fases e estrutura de jogo totalmente tridimensionais. Sonic Adventure foi o jogo mais vendido do Dreamcast. Dois anos depois, em 2001, a Sega lança uma sequência, Sonic Adventure 2, que por sua vez divide a campanha entre o time dos mocinhos contra o time dos vilões, marcando inclusive a estreia de Robotnik como personagem jogável. Outro estreante foi Shadow, que posteriormente viraria figura carimbada na franquia Sonic. Ainda que Sonic Adventure 2 tenha sido um game comercialmente bem sucedido, infelizmente a Sega se viu em uma situação financeira irreversível, o que fez com que o Dreamcast fosse descontinuado prematuramente e a companhia tenha transicionado para apenas produzir games a partir de então. E em uma virada que seria considerada simplesmente maluca alguns anos antes, Sonic Adventure ganha uma conversão para o Nintendo GameCube 6 meses depois do seu lançamento para o Dreamcast. Se hoje jogos Sonic multiplataforma são banais, digo aos jogadores mais novos que porventura assistirem esse vídeo que ver Sonic em um console Nintendo seria algo insano nos áureos tempos da guerra dos 16 bits. Nos anos seguintes, Sonic passou por uma segunda crise, estrelando jogos de qualidade duvidosa, enquanto que seus bons títulos ficaram restritos a jogos menores para sistemas portáteis. Uma exceção a essa regra foi o bom Sonic Colors, que por sinal a Sega anunciou uma remasterização para 2021. Se no primeiro plano a situação de Sonic não era boa, nos bastidores a solução começava a se desenhar a partir de uma fonte improvável. Christian Whitehead, um programador e desenvolvedor independente, já havia trabalhado por conta própria em conversões de jogos Sonic para plataformas portáteis, desenvolveu sua própria engine, a Retro Engine, para trabalhar jogos Sonic com estilo retrô, mas com recursos modernos. Whitehead então contactou a Sega e, segundo ele revelou em uma entrevista, após um ano de negociações, convenceu a companhia a lhe dar permissão para desenvolver um game Sonic oficial. Então, em 2017, Sonic Mania foi lançado. Misturando fases clássicas redesenhadas com estágios inéditos, além de incluir os melhores elementos dos games clássicos 2D, Sonic Mania foi um game de fã para fã, lançado em um momento que a franquia havia completado 25 anos um ano antes, ao mesmo tempo que o futuro da franquia parecia incerto. Após o sucesso de Sonic Mania, nosso ouriço número 1 fez uma bem-sucedida estreia nos cinemas, cuja continuação já se encontra em produção. A franquia segue em frente, e ano que vem Sonic Rangers está previsto para ser lançado, dando sequência a 30 anos de muita história e tradição.
Como vocês puderam ver no vídeo, a trajetória de Sonic tem seus altos e baixos, mas em geral ela é composta de grandes títulos. E é incrível como Sonic mantém o seu carisma mesmo depois de tantos e tantos games lançados. Assim, eu me despeço de vocês. Muito obrigado por sua audiência, espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente se reencontra no próximo Terra Game On. Valeu pessoal, abraço!